Olá, né? Agora eu vou começar a resolver a lista de exercícios que foi colocada aí para vocês resolverem, né? Eu vou começar pelo número 1. Vamos lá, número 1. Determine a soma dos elementos da terceira coluna da matriz A igual a elemento A, índice I, índice J, 3 por 3. Né? Tal que a IJ é igual a 4 mais 2i. A IJ, 4 mais 2i. Primeiro a gente tem que entender o que isso simboliza. Né? Basicamente, isso aqui é a representação de uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Então ela tem 3 linhas e 3 colunas. Né? E esses índices aqui, I e J, cada um representa ou a linha ou a coluna. Por exemplo, o I representa a linha e o J a coluna. Certo? Agora vamos montar a matriz. A matriz geralmente ela é simbolizada por uma letra maiúscula. E vamos abrir aqui. Qual vai ser o elemento que vai ser colocado aqui? Vai ser o primeiro item. O elemento que simboliza esse espaço dentro da matriz. Né? Que é o quê? A primeira coluna com a primeira linha. Bom, se esse A minúsculo aqui são os elementos que estão dentro da matriz e o índice I representa a linha e o índice J representa a linha, fica muito fácil definir quem é esse elemento. A, primeira linha, representada pelo índice I, primeira coluna representada pelo J. E aqui também. I representa a linha e J a coluna. Beleza. Só que, como é um elemento 3 por 3, a ordem é 3, tem 3 linhas e 3 colunas, significa o quê? Significa que esse elemento vai ter, que essa matriz vai ter 9 elementos. Mas a gente vai definir qual o nome de cada um desses elementos. Agora vamos colocar aqui. Qual vai ser a definição desse segundo aqui? Nada mais, nada menos é do que o quê? A, que é a simbologia que representa os elementos da matriz. O I, o índice I vai ser 1, porque é a primeira linha. E o índice J, que representa a coluna, vai ser 2, porque é a segunda coluna. E esse aqui? Elemento A, certo? Primeira linha que entra no lugar do I. E terceira coluna que entra no lugar do J. Então, é com essa mentalidade que a gente vai organizar os elementos dentro da matriz. Aqui seria o quê? A21, por quê? Segunda linha e primeira coluna. Aqui, A22, por quê? Segunda linha, segunda coluna. E assim vai, A23. E aqui o quê? Terceira linha. O A31 seria terceira linha, aqui é o I, né? I é linha. E aqui A32 e A33. Beleza, a gente fecha aqui a matriz. Beleza, já consegui montar a minha matriz. Agora, eu vou identificar quais são os elementos da terceira coluna. Né? Para mim conseguir traduzir esse símbolo aqui num valor, eu tenho que me fazer valer dessa fórmula aqui. Eu vou pegar aquela fórmula aqui e colocar aqui. A IJ é igual a 4 mais 2i. Né? E pegar cada elemento e traduzir dentro dessa forma para encontrar o elemento, o número, né? Que representa esse item aqui. Por exemplo, o A13 seria o quê? 4 mais 2 vezes o I. O I é o que aqui? 1. Então aqui vai dar o quê? 6. O A23. 4 vezes 2 vezes 2 aqui, ó, que é o I. Dá 8. E aqui A33, que seria 4 vezes 2 vezes o quê? O I aqui, ó. O 3. Então aqui daria 10. Certo? Os elementos da terceira coluna serão esses aqui. E o que a questão está pedindo é o quê? Determina a soma desses elementos. Então a soma
Seria basicamente o A13 mais A23 mais A33. Como eu me fiz valer dessa fórmula aqui para encontrar cada um desses elementos, cada um desses valores, então esse valor representa o A13, de acordo com a fórmula. Esse representa o A23 e esse aqui o A33. Então é só substituir. 6 mais 8 mais 10. Daria quanto isso aqui? 24. Que é o resultado da questão. Né? A soma dos elementos da terceira coluna da matriz A dá o que? Esse valor. Dá o que? 24. Então a resolução dessa questão é esse valor aqui, 24. Bom, essa é a resolução da primeira questão.